Olá, bem-vindos ao canal Mais Foco. Hoje vamos falar aqui de um tema que tem sido bastante discutido nos últimos anos, que é o mercado imobiliário em Portugal. E eu também tenho feito muitos vídeos sobre isto. Vamos falar aqui sobre os preços das casas a estarem a subir, as rendas estarem a aumentar, a procura pelo arrendamento estar a crescer e é muito importante saber o que é que está a acontecer no mercado. Neste vídeo também vou dar aqui uma visão detalhada do mercado, mostrando aquilo que eu espero para 2023. Se tens interesse em saber mais sobre o mercado imobiliário em Portugal, considera subscrever ao canal e prepara também as pipocas e senta-te no sofá. Começamos aqui com o tipo de crédito concedido segundo o Banco de Portugal. Olhando para o gráfico que podemos ver aqui, o terceiro trimestre do ano, notou-se um aumento pela procura da taxa variável a 6 meses, se compararmos com a tendência passada, pois a taxa de 12 meses neste momento é mais alta. Também aqui, olhando para a relação à percentagem por tipo de taxa nos empréstimos em outubro e novembro, vemos que a taxa mista tem sido algo que tem tido um aumento significativo entre 9% e passou para 13%. Isto quer dizer que as famílias estão sem dúvida a tentar fixar o crédito por algum tempo e depois, mais tarde, aproveitar os benefícios que podemos ter da taxa variável. Isto eu já tinha falado no outro vídeo, creio que é algo muito positivo e que as pessoas devem tomar vantagem. Outra estatística muito interessante é aqui a taxa de juro média por tipo de empréstimo para habitação própria permanente. Vemos que esta tem subido mês após mês, mas a diferença entre a taxa variável e a fixa estão neste momento situadas cerca de 1%. Portanto, a variável em novembro a média era 3% e a fixa no mesmo mês é de 4,1%. Claro que a banca tornou aqui os critérios de concessão para crédito mais restritos, especialmente naquilo que é a aquisição para a habitação, e de acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito em outubro de 2022, claramente houve uma diminuição na procura dos empréstimos e também uma grande proporção de pedidos rejeitados. Os bancos já previam que isto fosse a acontecer, que ficassem mais restritos e também estavam a prever e estão a continuar a prever para o quarto trimestre que a procura continua a baixar. Apesar da diminuição do crédito para a habitação própria, continuamos a ver aqui os valores em linha com 2021 e bem acima dos 2020. No primeiro trimestre do ano, a estrutura de financiamento do setor bancário português manteve-se estável, com indicadores de liquidez permanecendo aqui elevados. O BCE, claro que acelerou a normalização das políticas monetárias, aumentando as taxas de juros e neste momento não esperam aqui uma alteração significativa nas condições de liquidez para o setor bancário. O rácio de cobertura de liquidez manteve-se praticamente inalterado se olharmos aqui para dezembro de 2021 e neste momento está mais ou menos dentro dos 262%, ou seja, isto é saudável. O último vídeo do ano eu falei aqui da minha expectativa para este ano e um deles era que o BCE iria aumentar aqui 1% na taxa de juros. Se olharmos aqui para o Banco de Portugal podemos ver que 3% é o que eles prevêem e é o consenso da maior parte dos analistas. Portanto, se olharmos para as taxas atuais Euribor, vemos que a Euribor a 6 meses está nos 2,84% e a 12 meses está nos 3,3%. O que é que nós podemos retirar aqui? Que a taxa final será mais ou menos entre um destes valores. Isto, no meu entender, é um grande indicador do que é que podem esperar para este ano e também aquilo que podem considerar para os vossos empréstimos com taxa variável. Também é muito importante perceber aqui a evolução das prestações por diferentes categorias. Se olharmos aqui para a linha verde, um empréstimo de 338 euros em junho de 2022, é expectável que esteja a pagar 458 euros em dezembro de 2023. Como eu disse aqui, os rácios estão saudáveis, no entanto, o aumento das taxas de juros claramente afeta aqui as taxas para crédito de habitação. E se nós olharmos aqui para os contratos no primeiro quintil de rendimento, tem uma previsão de 7,7% entre junho de 2022 e dezembro de 2023. E este gráfico diz que o maior aumento percentual no peso que o crédito de habitação tem relativamente ao que a família ganha vai ser de 7,7%. Isto é para pessoas ou famílias que ganham menos de 1.035 euros e isto representa cerca de 15% do estoque de crédito de habitação. Em todas as outras categorias, o impacto vai ser menor no orçamento familiar. Temos aqui também um casal que comprou um terreno e construiu uma casa usando um empréstimo bancário. Isto cerca de 300 mil euros, com uma prestação mensal de 900 euros.
Com o aumento da Euribor, a prestação aumentou cerca de 500 euros, tornando-se impossível de pagar com os seus rendimentos. Nos últimos 10 anos houve aqui um aumento significativo na participação de compradores não residentes, e se calhar aqui um contributo maioritário de compradores com domicílio fiscal fora da União Europeia. As transações de habitação envolvendo compradores não residentes representaram 11,7% do valor total das transações, e o valor médio de transações por parte de compradores não residentes é 95% maior do que compradores residentes. Além disso, houve uma alteração no peso dos principais países de residência dos compradores, com um aumento das aquisições por parte de cidadãos dos Estados Unidos. De acordo com o site International Living, divulgou o ranking anual para quem esteja a planear de país depois da reforma, e Portugal surge aqui no primeiro lugar à frente de países como o México, Itália ou até mesmo a Tailândia. Realçam aspectos bastante positivos no país, como o tamanho compacto, as atrações para todos os gostos, cidades vibrantes, a cultura, a gastronomia, as aldeias medievais e até mesmo aqui a costa. Segundo aqui Pedro Megre, CEO da UCI Portugal, afirma que a tendência para 2023 será a continuidade e possível aumento do investimento estrangeiro no imobiliário em Portugal, devido à posição geográfica privilegiada, é bastante distante dos conflitos e também oferece uma boa qualidade de vida. Ele também menciona que os norte-americanos têm-se destacado como nacionalidade crescente entre os compradores. De acordo com o Eurostat, a taxa de poupança média entre as famílias da zona euro era de 13,2% no final de setembro, cerca de 1,2 vezes abaixo do verificado em setembro de 2021 e 55 vezes acima da taxa de poupança bruta das famílias portuguesas. Isto tem muito a ver aqui com as férias de verão, as festas de verão, etc. Também podemos ver aqui a empresa Cibes. Eles normalmente fazem uma análise e reportaram aqui que no dia 23 de dezembro de 2022 foi atingido um pico histórico de operações na rede multibanco. 365 transações por segundo, e também foi o dia com o maior número de compras físicas diárias. Se nós olharmos aqui para dezembro, tanto na parte do consumo como, por exemplo, na poupança, nos certificados da Forro, podemos ver que tem sido um produto bastante atrativo devido às suas taxas. Suponho que aqui que o subsídio de Natal foi todo para duas coisas, portanto aqui os certificados da Forro e consumo. O número de insolvências reduziu-se em contexto de pandemia, com uma redução de 14% do total de empresas que abriram falência entre março de 2020 e dezembro de 2021, havendo em média menos 15 empresas com crédito bancário a entrar em insolvência por mês do que antes da crise pandémica. Há sinais claros que a economia está a abrandar, principalmente nos últimos meses, mas se calhar aqui o mercado de trabalho pode ter tido um impacto, se calhar um bocado maior do que aquilo que era esperado. Portanto, a registrar aqui no mês de novembro a maior subida mensal dos últimos 2 anos, mas isto ainda são números provisórios. Este é provavelmente o indicador que mais me faz pensar num problema estrutural. Vou continuar atento, mas lá está, no final do vídeo também dou aqui a minha conclusão. Dentro da construção, aqui a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. No setor da construção imobiliária houve um crescimento homólogo de 0,8% e um aumento de 1,1% no VAB, ou valor acrescentado bruto, nos primeiros 9 meses do ano. A associação considera que empresas estão a mostrar uma elevada resiliência neste período de aqui muita incerteza e também marcado pela inflação, uma subida de taxas de juros e também no atraso de lançamento de muitas obras públicas previstas. No final do terceiro trimestre houve um aumento da área licenciada pelas autarquias para construção ou obras privadas, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o que é algo positivo. O índice aqui de construção de habitação nova aumentou 13,4% em setembro e o consumo de cimento no país teve aqui um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior. Apesar de haver aqui um abrandamento, segundo um crescimento não tão gradual, a mesma associação em 2023 diz que o setor da construção deve continuar a contribuir para a evolução da economia
e prevê aqui um crescimento de 3,4% na produção total. Se olharmos aqui para as rendas, de acordo com os dados relevados pelo barómetro do imóvel virtual, a renda média das casas para arrendamento em Portugal aumentou 48,7%, ou 519 euros em dezembro de 2022, atingindo o valor mais alto do ano, passando de 1.066 para 1.585 euros. Évora foi o distrito com maior crescimento, de 127%, seguido de Bragança, com um aumento acima dos 80%. O distrito de Porto Alegre foi o mais barato para arrendamento em dezembro. Quanto aqui à venda da casa, o preço médio em relação a dezembro de 2021 aumentou 10,9% ou 40 mil euros num só ano, passando de 372 mil euros para 412 mil euros. O que me leva à conclusão que há muitas pessoas com muito dinheiro, ou então muitas pessoas pedem crédito e esperam vir a esquecer-se dele daqui a 10 anos. Os dados mostram que a oferta de casas para arrendar em Portugal desceu cerca de 40% no quarto trimestre face ao estoque que estava disponível no mesmo período em 2021. Isto segundo um estudo do Idealista, e nós podemos ver aqui que há uma redução enorme na oferta para arrendamento. Depois temos aqui, por exemplo, a Moody's a dizer que pode haver uma queda de até 3% em 2023. E isso dá para perceber que não é uma grande descida. Eu estou mais inclinado até para dizer que se os preços das casas não baixarem, as taxas de juros não baixarem e a oferta não aumentar muito, é normal que também as rendas não baixem. Agora vamos entrar aqui naquilo que foi as opiniões dos profissionais, segundo um artigo do Eco. De acordo aqui com Ricardo Sousa, CEO da Century 21 em Portugal, ele diz aqui que 2023 começa com uma perspectiva de ser um ano desafiante, muito devido a fatores geopolíticos que podem afetar aqui o mercado imobiliário e a economia. No entanto, ele acredita que Portugal está numa situação privilegiada, exposto a menos riscos, e que o mercado continuará ativo e com uma procura muito forte. Também a falta de oferta é um dos principais problemas, o que leva a que os preços vão ou fiquem mais altos. Também aqui Patrícia Barão da JLL acredita que os preços vão continuar a subir devido à escassez da oferta, mas não tão significativamente como os anos anteriores. Miguel Poisson, CEO da Sotheby's, acredita também que o segmento médio tem aqui uma tendência de estagnação dos preços, mas se calhar aqui em áreas periféricas podem ocorrer também umas correções. Ele explica que os custos de construção estão bastante altos, o que impede um aumento significativo da oferta e, portanto, uma redução dos preços. Ele também menciona aqui que o processo de licenciamento imobiliário é muito lento e que isto está a contribuir para a falta de oferta no mercado imobiliário. E diz que, basicamente, menos licenciamentos, menos propriedades disponíveis, aqui um mercado com custos de financiamento maiores, isto afeta o preço final dos proprietários. Resumindo aqui todo o sumo que eu acabei de dar, claro que, antes de mais, eu espero que vocês subscrevam ao canal e cliquem aí no botão do gosto, pois isto sem dúvida foi uma maratona, tentei cobrir aqui o maior número de artigos e informação e tentei fazer sentido dessa mesma. Eu gostava aqui de poder dar ótimas notícias a todos vocês e para as milhares de pessoas que continuam à procura de uma casa para comprar ou até mesmo para novos investidores, mas infelizmente eu também não acredito que 2023 vai ser o ano em que os preços vão baixar muito. Há relativamente pouca oferta para venda ou para arrendamento, relativamente à procura continua a ser boa por parte de estrangeiros. Há aqui muitas opções para reestruturação dos créditos por parte dos bancos. Depois há aqui outras questões como o desemprego ainda continua mais baixo, os custos de construção continuam aqui muito elevados e também, como falaram, o licenciamento é bastante demorado. Não acho que há aqui muita margem para grandes declínios nos preços, mas lá está, estarei aqui no final do ano para fazer a retrospectiva, para perceber se o que eu disse hoje faz ou não sentido, mas desejo a todos vocês muito boa sorte nas vossas compras, nos vossos investimentos ou até mesmo para a vossa futura casa. Muito obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.